Graça e paz, eu sou o Luciano da Aline. E eu sou a Aline do Luciano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a continuidade da nossa oficina de casais. Nós vamos trabalhar do tema hoje que é muito importante. Qual que é o tema, amor? Batalha espiritual. Após o presencial termos estudado sobre a lição intimidade, agora nós podemos falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é a batalha espiritual. É muito importante, né, amor, a cada um dos irmãos que está com a gente entender que quando nós falamos de batalha espiritual, a gente tem que saber quem é o nosso inimigo. E às vezes a gente pensa que o nosso inimigo é o nosso cônjuge, né? É verdade. A gente pensa que é a minha esposa, que ela pensa que é o esposo, mas de fato quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo é Satanás. Não sou eu e nem é você. É sempre o que está por trás das brigas, dos desentendimentos e não um ao outro. Exatamente. Uma vez que nós entendemos que o nosso inimigo não é o nosso cônjuge, mas o nosso inimigo é Satanás, e a palavra de Deus diz que nós não devemos lutar contra carne e sangue. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas ela é contra principados, potestades, hostes da maldade e dominadores nos lugares celestiais. Então a gente tem ali uma hierarquia. Então, uma vez que eu entendo que o meu inimigo não é o meu cônjuge, mas é o adversário, agora me resta entender como é a atuação do meu adversário. E meu adversário, identificado que é Satanás, a Bíblia vai falar que ele tem um reino. Até uma vez Jesus ele é questionado pelos discípulos, é muito legal essa parte. Aí eles chegam e dizem assim, ó, você expulsa demônio em nome de Belzebu, o rei, príncipe das moscas, né? Aí Jesus diz assim, ó, se Satanás está dividido, o seu reino não subsiste. O que Jesus faz questão de deixar claro é que o reino das trevas, é que o inimigo ele tem uma hierarquia, né? Ele é extremamente organizado. E Paulo vai dizer isso para nós, lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, é contra potestades, dominadores, hostes da maldade nos lugares celestiais. Então você encontra uma hierarquia que vai lutar contra a nossa vida. Nós vamos encontrar essa hierarquia. E é muito importante os irmãos entender, né, o ministério de uma só carne, né, que nós somos unido. É mais ou menos se você pensar assim, se você tiver um Durepox e você for consertar alguma coisa com ele, você precisa juntar a parte A com a parte B. Você precisa ter a junção das duas partes. Só será efetiva com a junção das duas. Dentro do casamento, a nossa batalha espiritual ela não pode ser uma tarefa da minha esposa. Não pode ser uma tarefa minha. Só sua, porque nós somos uma equipe. Então, uma equipe tem que trabalhar juntos e unidos, né? Não apenas uma parte. Porque se apenas eu for para a batalha e o meu esposo não, é como se nós fôssemos para uma guerra onde eu estaria com metade das minhas armaduras. Aí a gente sabe que nesse caso não teria nenhum êxito, nenhuma vitória, né? Então a gente precisa estar unidos para que essa armadura, assim, possa estar completa sobre o nosso casamento e sobre a nossa família. Exatamente, entender que nesse propósito de batalha, de batalhar pela família, de batalhar pelo casamento, o cônjuge ele deve ser um parceiro de fato. A gente tem que viver essa parceria e a Bíblia nos chama a isso. Uma vez que a gente entendeu que o nosso cônjuge não é o nosso inimigo, que existe o inimigo, que é Satanás. Sim. E a Bíblia vai dizer que ele está como um leão, rugindo como um leão, ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Se Deus ama a família, Deus constitui a família, é claro que o inimigo ele vai fazer de tudo para atrapalhar a família. E nós vamos ver isso já desde Adão e Eva. O inimigo fazendo de tudo para separar o cônjuge, né, de Deus, separá-los de Deus. E o inimigo vai continuar, ele vai fazer isso contra a sua família. Pode ter certeza, ele vai investir contra a sua família. Na verdade, é onde mais ele vai investir. Vai investir, porque uma família desestruturada, um casal que, né, se desentende, que não se entende dentro da mesma casa, naturalmente vão gerar filhos que vão ter problema. Lá na frente vai refletir esses problemas de uma forma muito negativa. Mas Deus nos deu arma. E a Bíblia diz assim que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas
e com ela nós anulamos os sofismas, as magias, né, os entendimentos. Então olha só, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. E o interessante é que Deus já nos fez com habilidades especiais. Tanto um completa o outro. A mulher, lembra, a gente já falou em algumas lições passadas que a mulher ela tem um radar? Sim. É um radar dentro dela que ela sabe, parece que ela pressente que vai acontecer algo errado, que tem alguma coisa fora do eixo, que tem alguma coisa errada com os filhos ou tem alguma coisa errada com o marido, antes mesmo que venham dizer para você, mulher. Você tem esse radar que Deus colocou em você. E o homem, em contrapartida, ele é o guerreiro. Ele tem aquela vontade de vencer, de fazer, eu consigo, eu posso. Não tem isso dentro do homem? A autonomia, a questão do papel, né? E olha só que interessante, nas aulas passadas a gente comentou sobre uma lição muito importante, que é o orar juntos, né? Sim. Que é o devocional a dois. E isso é muito importante, porque quando você começa a ter esse devocional a dois, lembrando que as nossas armas não são carnais, vai haver, como a Aline disse, uma intuição. E é muito importante, marido, que você possa, né, junto com a sua esposa, discernir se o que ela está tendo é uma ansiedade ou é uma, eu posso dizer assim, uma intuição divina daquilo que está acontecendo, né? E até, se vocês estiverem juntos em oração, como nós vimos em aulas passadas, Deus trará esse discernimento, tanto para a esposa quanto para o marido. Exatamente. Né? Só precisa ter essa unidade, essa junção dessa equipe, porque sozinho a gente não consegue fazer. Né? Precisa dos dois estarem juntos. Por quê? Porque não sou só mais a Aline ou só o Luciano. A partir do momento que nós decidimos nos unir no matrimônio, agora nós somos um só, uma só carne. Então essa batalha não é só minha, essa batalha não é apenas do Luciano, essa batalha ela é nossa. Então preste atenção aos sinais, mulher, porque Deus vai te dar esse discernimento. Se você estiver em Cristo, você vai ter esse discernimento de saber se tem algo errado acontecendo dentro da sua casa ou que poderá acontecer na tua família. Então fique atenta aos sinais. E quando você perceber isso, comunique ao seu marido. Por quê? Para que ele possa entrar com o papel dele de guerrear e lutar pela sua casa. Os dois juntos nisso é muito importante, que aí agora, uma vez que as nossas armas não são carnais, mas sim espirituais, o que é interessante a gente até, né, pensar que as armas do inimigo, ela é o quê? Elas são carnais, né? Sim, elas são carnais. O inimigo ele vai usar sempre de armas carnais. Ele vai usar de alguma tentação, de alguma área que você já tenha fraquezas, ele vai investir contra as suas próprias fraquezas. Saiba disso, ele não tem pressa para que isso aconteça, ele vai investir. Então, mas Deus nos deu armas que são superiores à do inimigo, mas né? Sabe o que é interessante? Porque como você disse, o inimigo, ele vem contra nós com armas carnais. Se nós tentarmos lutar contra ele com as armas carnais, o que vai acontecer? A gente está no campo dele, né? Ele sabe, ele conhece essas armas muito melhor do que nós. Ele já tem muito mais habilidade do que nós nas armas carnais. Mas tem uma arma que ele não tem habilidade alguma. E que se nós estivermos firmados nela, não tem como dar errado. Que são as armas? Espirituais. Isso mesmo. E quais são as armas espirituais, né? Aí a gente encontra lá em Efésios, a Aline vai falar para nós que a gente tem algumas armas. Olha que importante a armadura. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes. A ideia é resistir firme contra as astutas ciladas do diabo. Agora, olha, tomando, né, o que é essa armadura? Está aqui em Efésios, no capítulo 6, nos versos 11 e 13 ao 18, que diz assim: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí vamos para o 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica,
E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Amém. Olha que interessante, vocês perceberam? Todas as armaduras, capacete, couraça, cinto, sapato, escudo e espada. Todas essas armaduras, todas essas armas que são apresentadas, elas têm uma função de proteger a nossa vitalidade. O capacete vai proteger a nossa mente, vai proteger as setas que vão vir, vão proteger. Então, quando você toma dessa armadura, você protege a sua mente, aonde o inimigo quer atacar. A couraça, você vai proteger o quê? O coração, os órgãos vitais que estão aqui nessa região, é onde a couraça da justiça. O que protege a minha mente é o capacete da salvação. Então, a minha certeza, a minha identidade de quem eu sou, do que Cristo fez por mim, ela é suficiente para impedir que a minha mente seja atacada. Eu preciso me apoiar nessa verdade, de que eu sou salvo em Jesus. Isso é uma garantia para que a minha mente ela continue lúcida, para que eu continue convicto de quem eu sou, para que os meus sentimentos, para que o meu coração, para que aquilo que é vital em mim funcione, eu tenho que estar vestido da couraça da justiça. Da justiça. Justiça de quem? Da justiça de que Cristo fez. Qual justiça? É de que Jesus, ele foi e pagou o preço por mim. Então já está pago. Ainda que vinha acusações contra mim, a justiça foi feita. Eu sou justificado não porque eu sou perfeito, mas porque Jesus é. Então assim, eu sou justificado não porque eu estou fazendo tudo que é certo, mas porque Jesus o fez. Eu me aproprio dessa justiça, e isso é justiça. Jesus morreu em meu lugar e eu me aproprio da justiça dele como sendo a minha, porque ele me oferece. Outra coisa que a gente vai entender agora, calçado, né, o cinto da verdade, que é o que aperta tudo isso, é o que traz para perto de mim essa proteção. Ou seja, o que conecta, o que liga, o que fixa em mim é a verdade. A verdade é Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então a verdade da palavra de Deus, a verdade de Cristo vai impregnar em mim essa segurança. Depois, calçar os pés no Evangelho da Paz, o que me dá mobilidade, ou seja, não é só ficar parado apenas, mas eu também estou preparado para me mobilizar, para me andar. Porém, aonde Deus quer que eu vá. Exatamente, em Cristo, né? Em Cristo, não mais nas minhas próprias vontades, nos meus próprios desejos, mas aonde Cristo quer que eu esteja. É bem colocado, porque eu me movo em Deus, nele nos movemos e nele existimos. Então é em Deus que eu vou me mover, mas eu recebo como é que eu me movo? O que foi as sandálias do Evangelho da Paz, ou seja, a declaração de uma problemática, que é o pecado, uma solução, que é Jesus, e uma resposta, que é a fé. Eu me movo nessa base, é nessa base que eu me movo. Lembrando, o que é o Evangelho? A gente define o Evangelho, né, em 3 pontos: um problema, uma solução e uma resposta. Sim. Qual que é o problema? O pecado. Somos todos pecadores. Então eu me movo nisso, eu sou pecador, eu sei quem eu sou. Mas eu também me movo em uma solução. Qual é a solução? Cristo. Cristo Jesus, a cruz, a redenção. E qual é a resposta? A minha fé. A nossa fé é a resposta. Então eu me movo nisso. Agora, legal que Paulo coloca, porque pensando, né, naquela questão de batalhas, principalmente na armadura romana, que é o que Paulo tem em mente quando ele está fazendo essa carta, escrevendo essa carta para a igreja de Éfeso, ele está pensando no escudo, né? Tomando sobretudo o escudo da fé. Ou seja, o que eu vou apagar os dardos, o inimigo não tem acesso. A Bíblia diz que, né, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. E, gente, isso é fato, isso é importante. O que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Mas ele vai lançar dardos, ele vai lançar flechas, vai lançar setas inflamadas, pensamentos que vão vir. Então como que eu bloqueio? Com o escudo da fé. Sabe como era o escudo? Era uma madeira, era colocado um couro, esse couro era umedecido, para que quando o inimigo, né, principalmente ali você vai pegar os saxões, que foram uma resistência muito grande de Roma, eles usavam muito flechas com tochas na ponta para fazer um estrago. E esse escudo, além de bloquear, apagava o fogo. Então, da mesma forma, nós temos que ter em mente isso, né? Essas são as armas que Deus nos deu. Né? E a espada. E agora, a espada. A espada é a única arma de ataque, você percebeu? Sim. Mas também ela serve de defesa. Então, quando eu vou bloquear o ataque feroz do inimigo, com o que eu bloqueio ele?
com a espada, que é a palavra de Deus. Quem Sim. usou a palavra de Deus na tentação? O próprio Jesus. Está escrito, e está escrito. E a gente quer lutar com o inimigo com armas carnais. Lembra do que a Aline falou, né, amor? Lembrando só aqui, como que é aquele que você falou? De qual parte você disse? Que o inimigo, ele não, as armas dele, o inimigo, ele luta no campo da carne, né? E nós temos que lutar no campo espiritual. Não com as nossas armas, mas com as armas de Deus. Porque se a gente lutar no campo carnal com o inimigo, a gente já perdeu. Já perdeu. Porque ele tem muito mais habilidade e ele já viveu muito mais do que nós. Ele é o psicólogo mais antigo da história, né? Sim, sim. Ele sabe usar dessas armas muito melhor do que nós. Então lute com as armas que Deus te deu. Além dessas armaduras de Efésios, gente, tem uma outra arma que você pode usar, que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, tudo que pedires em meu nome, crendo recebereis. A orar, vocês direis assim, em meu nome. Então Jesus, ele vai dizendo nos evangelhos, vai ficando muito claro que ele também nos dá uma arma muito grande, que é o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus não é uma mandinga. Lembrando que os filhos de Sevas chegaram e disseram assim: eu vos esconjuro no nome de Jesus que Paulo prega. Tá, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, quem é vocês? Então a ideia aqui não é um abracadabra, o nome de Jesus não é um abracadabra, mas quando há o ministério de uma só carne aqui, quando eu e o meu cônjuge, eu e a minha esposa, nós entendemos isso, nós vamos para a oração e em fé nós declaramos o nome de Jesus contra uma situação, gente, o inimigo tem que se retirar. E o poder, né, que tem o sangue de Jesus, esse sangue de Jesus, ele foi vertido naquela cruz por todas as pessoas. Então, quando nós declaramos no poder do sangue de Jesus sobre a vida do meu marido, sobre a minha vida e sobre a vida dos nossos filhos, não tem como algo dar errado. Né? Porque esse sangue, ele é poderoso para destruir todo o mal. Tudo aquilo que tem tentado contra a tua casa, contra a tua família. Esse sangue tem todo o poder para destruir. Amém. Porque foi vertido naquela cruz por mim e por você. É verdade. Né? Use, clame pelo nome de Jesus. Lembrando, se aproprie do que a palavra de Deus diz. Use, além das armaduras que nós citamos de Efésios, use o nome de Jesus. Use, se cubra do sangue de Jesus. Sim. Declare isso na sua casa, na sua vida. Guerreie com essas armas. Guerreie com essas armas. Há poder no nome de Jesus quando a gente usa em fé. E olha agora, que vantagem, né, a gente tem, né? Tem, nossa. E a gente deixa às vezes de usar essas armas tão poderosas que Deus nos deu dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Por quê? Porque às vezes não queremos batalhar em equipe. Eu quero fazer tudo sozinha, ou ele quer fazer tudo sozinho. Isso agora não é um momento de você achar, não, eu sou melhor, eu posso. Não, vamos juntos guerrear pela nossa família. Essa batalha não é só minha, é do Luciano também. Né? Em todos os momentos, mesmo que às vezes você ache, ai, mas meu marido é isso, meu marido é aquilo. Não, vocês estão juntos, você sozinha não irá conseguir. É preciso a unidade, porque quando Deus une, e duas pessoas estão unidas pelo laço do matrimônio, vocês vão ter investidas. Lembre que Satanás vai usar armas carnais, vai usar o ódio, vai usar a ira, vai usar a cobiça, vai usar a lascívia, vai usar a luxúria, vai usar a mentira. Ele vai usar em uma circunstância algo comum de vocês para tirá-los da posição que Deus os colocou. Mas aí é importante que vocês possam usar as armas espirituais, se revistam de toda a armadura de Deus, se revistam dela. Como é que eu posso me revestir das armaduras de Deus, amor? Através da oração. Orando em todo o tempo, como Paulo diz. E havendo feito isso, ficar firmes. Olha o que Tiago vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas não faz isso sozinho. Lute. E sabe o que é interessante? Em uma guerra, se você for olhar bem, o que eles tentam destruir primeiro? Não é o radar? É o radar. Porque sem o radar eles podem atacar que ninguém vai estar preparado. Então, ajude, marido, ajude a sua esposa. E esposa, ajude o seu marido. Para que o radar sempre esteja em ordem. E o guerreiro sempre esteja alerta. Isso é muito importante, nós nos protegermos uns aos outros. Né? Porque se um dos dois forem destruídos, a guerra está perdida. Então nós precisamos estar juntos. Sempre eu auxiliando o meu guerreiro e o guerreiro
Auxiliando o radar. Olha que legal, toda vez que você vê alguma cena de batalha, você vê duas pessoas protegendo uma retaguarda da outra. Sim. Essa é a ideia no cônjuge também. Nós vamos proteger um ao outro. Eu protejo o emocional, eu protejo a minha esposa, ela também me protege e juntos nós batalhamos. Eu dou credibilidade às intuições que a minha esposa tem e ela dá credibilidade à ousadia que eu devo ter. Homens, levante-se em guerra, levante-se em autoridade que Deus confiou a vocês, tá? Levante-se diante disso. Sejam vigilantes. A vigilância agora, ela é a postura que você permanece sempre. Dentro da vigilância, nós temos duas formas de ataque. Que você tem a forma da ofensiva. As batalhas, né? Das batalhas, Batalha ofensiva e a defensiva. E a defensiva. Qual então, que é melhor a gente lutar? Eu acredito que é sempre na ofensiva. Com certeza. A melhor forma de guerra é o ataque. A melhor defesa que existe é o ataque. E como é que você trabalha com a ofensiva no mundo espiritual? Jesus disse que as portas do inferno não prevaleciam. O que ele está pressupondo? Ou seja, que as pessoas estão sempre avançando, que a gente está sempre conquistando. E como é que a gente faz isso? Orando, estando sensível. Toda vez que você ora preventivamente, que você ora no sentido de cobrir a sua casa com o nome de Jesus, com o sangue de Jesus, que você abençoa seus filhos, que você ora pelo seu ambiente de trabalho, que você ora pelos amiguinhos da escola do teu filho, que você ora pelos teus familiares, que pela proteção que você está clamando, família. Deus está enviando anjos. Sim, essa é a batalha ofensiva, né? Você já está, antes de algo acontecer, você já está declarando as bênçãos sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre o teu esposo e sobre os teus filhos, sobre os teus negócios. Aí tem como alguma coisa dar errada, se nós estivermos juntos nisso? Claro que não, porque olha que legal, né? Jesus, ele fala assim, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então se a gente parar e pensar só aqui, amor, olha só, as portas não prevalecem. Não é a igreja acuada. Não é o povo de Deus acuado, não é o casamento acuado, é o casamento de Deus derrubando portas. Sim. É o casamento avançando, é o matrimônio avançando e derrubando as fortalezas do inimigo. Aleluias! As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Ou seja, se você se posiciona nessa ofensiva da oração, do jejum, tem mais, louvor. Nossa, o louvor é uma excelente arma de guerra. O louvor pode destruir muitas e muitas coisas. Louve em oração, louve na sua casa em todo tempo, declare o quanto Jesus ele é o foco principal da sua família, o quanto ele é o convidado especial da sua casa. Em todo o momento, louve a Deus. Se a situação está boa, louve a Deus. Se a situação está difícil, louve a Deus. Não murmure, louve. Apenas louve, porque o louvor ele pode vir e trazer a vitória sobre a tua casa e sobre a tua família. Sabe o que eu lembrei daquele hino? Deus vai na frente, eu lembrei do o mesmo. caminho, quebrando o barranco. As correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Essa música, ela fala exatamente isso. O louvor é uma arma de guerra. Então a ofensiva é essa. Mas se você já está em ataque, sim, que pode acontecer. Pode acontecer, talvez está agora em ataque. Qual que é a defensiva? Se mantenha em Cristo, se apoie no que Deus conquistou para você, se apoie no que Deus já fez, se aproprie do nome de Jesus, se aproprie do capacete da salvação, se aproprie da espada do Espírito, se aproprie da couraça da justiça, do cinto da verdade, dos pés na preparação do Evangelho da paz e fixe nessa posição e fica firme que ele vai fugir de você. E lembre-se, o seu inimigo não é o seu cônjuge. Exatamente. O seu inimigo não são os seus filhos. A sua família não é sua inimiga. É o que está por trás dessas pessoas. Que o inimigo está aproveitando de alguma situação para tentar acabar com a sua família. Então não permita isso dentro da sua casa,
dentro do teu lar. Como o Luciano disse agora aqui, se revista com as armaduras de Deus e esteja preparado para o que Deus te chamou, para guerrear pela sua casa, para guerrear pelo seu casamento, para guerrear pela sua família. Não desista, estejam juntos como uma só carne, batalhando para o plano original de Deus, que é a sua família, que é a sua vida, que é o seu casamento. E nada disso poderá ser destruído. Eu creio pelo poder do sangue de Jesus. Juntos somos muito mais fortes. Verdade? Declare isso, viva isso. A batalha já está ganha por Jesus. Se aproprie das armas que Ele te deu. Lembre-se, não vai para o campo da carnal não, vai para o campo do Espírito, que é onde Ele te deu. As armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus, porque elas são espirituais. Amém. Que Deus abençoe você, viu? Arruma esse radar aí, mulher. Esteja certa, pronta. E maridos, esteja sempre alerta. Para quê? Para quando a batalha chegar, você estar preparado como um forte guerreiro de Cristo. Se levante no Batalhe nome de pela Jesus, sua pela família, sua casa. pela sua esposa e pelos seus filhos. Amém. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Um beijão no coração de todos. Amém. Até mais.